Alexandre Garcia, é com ele que nós conversamos agora, vamos direto até Brasília. Alexandre, você percebeu que já temos um climão aqui, Sidney Rezende dizendo que a gente toma o nosso chimarrão sem açúcar, evidentemente é amargo, mas a gente gosta. Já está com ciúme. Eu já estou com interpretações dessa atenção que Freud chamou na sua observação, né? Porque o Freud escreveu muitas cartas für Elise, né? Que era uma paciente dele, a Elise Gompertz, né? Que era da aristocracia judaica. Ela ficou famosa, os psicanalistas estudam muito essas cartas. Talvez tenha aí um motivo para o Freud ter chamado tanto a atenção de você ontem. Vou pesquisar essa Elisa com certeza e precisamos ir muito de Freud em nossas vidas. Muito bem, Alexandre, vou partir aqui para o nosso primeiro assunto. O Partido Democrata decidiu expulsar o deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Em nota, a legenda afirmou que Maia teve amplo direito de defesa e que a Comissão Nacional, por unanimidade, decidiu pela infração disciplinar e consequente expulsão do deputado. Em maio, o deputado já havia falado que apresentaria um pedido de desfiliação do DEM. O Tribunal Superior Eleitoral entende que, em caso de expulsão, o partido não pode requerer o mandato. Alexandre Garcia, nos conte então como você avalia essa expulsão de Maia do DEM e qual deve ser exatamente o destino dele, para qual partido o ex-presidente da Câmara deve seguir agora em diante? É um desfecho previsto, né? Maia estava dizendo que ia sair do partido. Já estava com problemas com a ACM Neto, o presidente do partido, vinha sendo criticado, muito criticado, não apenas dentro do partido, mas dentro da Câmara dos Deputados, por não ouvir as lideranças, tomar decisões autoritárias, né, decisões monocráticas, e acabou como acabou, né? Ele tentou ficar. Ele entrou desde que saiu o Eduardo Cunha, né? E não queria mais sair. Chegou a recorrer ao Supremo, contrariando o que está escrito expressamente na Constituição, que o cargo não comporta a reeleição, né? Ele está meio de vocação de Daniel Ortega, né? Que entrou em 2007, se não me engano, não quer mais sair. Cada candidato que aparece para se opor a ele em eleição, ele manda prender, já prendeu 3, né? Mas, enfim, Rodrigo Maia agora está expulso do partido por unanimidade, né? Eu lembro que ele declarou, como você disse, Elisa, declarou que ia sair do partido, foi procurar Dória, né? Foi se oferecer para Dória. Dória também não sabe bem o destino dele dentro do PSDB. E agora vai ter que procurar um partido que seja forte o suficiente para, no regime proporcional, no sistema proporcional, de garantir a reeleição dele como deputado. Porque a última vez ele teve 74 mil e poucos votos, né? Dá 0,89% do total do Rio de Janeiro, não chega a 1%. Então, ele deve estar preocupado com isso. E do ponto de vista político, hein? Como fica aí de fato Maia para as próximas eleições? Na sua avaliação, quais seriam as possibilidades? Pois é, ele ainda está cavando, né? Cavando mais ainda o seu buraco. Acusou a ACM Neto de torquemada, que eu acho que é uma acusação que cabe a muitos discípulos do inquisidor espanhol na CPI, isso sim, né? Eu, inclusive, já mencionei aqui esse modelo Torquemada que está sendo usado na Inquisição da CPI. Agora, e chegou a dizer que a ACM Neto tem um DNA de ditadura e tal, né? Eu conheço pessoalmente a ACM Neto, que é uma doçura, né, de criatura. Então, acho que não cabe, não é isso, né? Ao contrário, ele é que se afastou das lideranças e foi uma coisa assim de cima para baixo lá na Câmara. Então, acho que essa história de DNA de autoritário mais cabe a ele, que é o presidente do DEM.
Mas, enfim, o argumento de ACM Neto respondendo é que o partido foi muito eloquente ao decidir isso por unanimidade. Então, não foi algo pessoal de ACM Neto. Né? Foi uma decisão do partido, que era melhor para o partido se livrar de Rodrigo Maia, que, se quiser continuar na política, ele antes disso trabalhava em banco de investimento e tal. Se quiser continuar na política, vai ter que achar um partido para abrigá-lo. Já que citaste Torquemada, eu vou aproveitar e trazer aqui então o tweet do próprio Rodrigo Maia, que ele se manifestou pelo Twitter. Ele escreveu o seguinte: o DEM decidiu me expulsar de seus quadros. O presidente Torquemada Neto, usando o seu poder para tentar calar as merecidas críticas à sua gestão, tomou essa decisão. E continua o texto: é lamentável o caminho imposto pelo Torquemada para o partido. E segue o tweet: não só por isso, mas também pela sua deslealdade e falta de caráter, pedi a minha desfiliação. O partido diminuiu, virou moeda de troca junto ao governo Bolsonaro. Agora é virar a página e juntar forças para um projeto de desenvolvimento do Brasil e em prol dos brasileiros. Reitero aqui, apesar de Alexandre já ter feito a explicação de que Torquemada foi um inquisidor espanhol do século XV, responsável por perseguir judeus e muçulmanos convertidos do país. Procurada para dar uma posição sobre o conteúdo desse tweet, a assessoria de ACM Neto respondeu que a votação foi unânime e que não houve divergência interna sobre o assunto. Alexandre, esse tom mais ácido de Maia em relação ao DEM seria uma estratégia política de quem já estava de saída, ou o ex-presidente da Câmara está realmente muito enfraquecido? Aí, Dr. Freud explica, né? Já que eu não posso ficar no partido, o partido não presta. Né? Agora, durante todos esses anos, eu estava na companhia de ACM Neto e de todos os demais do DEM. Como é que vai explicar isso? Parece isso aí, Dr. Freud talvez dissesse, é meio pueril, né? Mas, enfim, foi um desabafo. Desabafou, fez lá a catarse dele nesse tweet, né? E aproveitou para fazer propaganda para Bolsonaro, que está lá citado, né, sempre como âncora de tudo isso, tudo que acontece é em função dele, né, e depois vão se queixar do resultado da eleição. Né, então, fazendo propaganda. O que não é inteligente também. Né, mas isso é cabeça quente, provoca essas coisas. Isso sempre tem que se deixar esfriar o prato para depois comer, senão se queima a língua. Elisa? Vamos ao próximo tema aqui do Liberdade de Opinião. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que vai prorrogar o auxílio emergencial por mais 3 meses. Esse benefício será pago, então, até outubro, quando o governo espera ter vacinado toda a população adulta do país com pelo menos uma dose. A ideia do governo é editar uma medida provisória e custear a ampliação do auxílio emergencial com créditos extraordinários. Queremos lhe ouvir também, então, Alexandre. Qual a sua opinião sobre a nova rodada de mais 3 meses do auxílio emergencial? Ontem eu tive um encontro pessoal bem interessante com o ministro Paulo Guedes. Todo encontro com o ministro Paulo Guedes é interessante, né? Aí eu puxei o assunto sobre a demanda de aço no Brasil, né? Em função dessa história que falta para uns, está sobrando para outros. A previsão da demanda de aço era de 5,8%, agora a previsão de 15% de consumo de aço neste ano, de crescimento. Né? E a produção é possível só atender um crescimento de 11%. Né? Temos aí um problema até de importação de aço. Mas o que é isso? É um sinal do aquecimento da economia, da atividade econômica. O Abílio Diniz chegou a falar em explosão, boom, algo assim, né? Mas realmente a gente está sentindo as previsões todas superando, né? E a arrecadação, inclusive, a arrecadação surpreendendo, o endividamento público surpreendendo também para melhor situação, né? E tudo isso dá um alívio que permite que se expanda mais o auxílio. Por quê? O presidente está preocupado também com isso.
com os informais. Né? Eles acham que, o presidente Paulo Guedes acha que os informais foram os que mais foram tocados com isso, mais prejudicados, com os lockdowns, essa parada da economia, essa imposição de pânico, né? Ficou tudo parado. Só para lembrar, ontem eu somei, no período da pandemia até hoje, dá 842 mil mortos, se não me engano, de doenças cardiológicas e pulmonares que não a pandemia, né? Então, por isso que eu falei um pouco assim do pânico sobre uma única doença, né? Quando as outras estão matando, continuam matando também. Então, é essa história do novo normal, nós vamos ter que conviver com isso. E a economia está despertando, mas há aumento na arrecadação, uma queda nas projeções de endividamento em relação ao PIB, de endividamento público, que permitem que se estenda mais esse auxílio necessário para certas camadas da população que estão desamparadas. Então, aí é o caso do Estado aparecer, né, não como pai, não como paternalismo, mas como uma política social de emergência. Pois é, e faz uma diferença tremenda na vida dessas famílias que às vezes tem uma panela de arroz só para dar conta dos filhos, a esposa, o marido, enfim, isso nem é discutível, né, Alexandre, porque realmente é muito importante. E observando pela questão fiscal, qual seria o limite da economia e da própria situação fiscal do país para seguir pagando o benefício? Porque é importante, mas tem de ter dinheiro para isso, né, Alexandre? Pois é, não, e o limite vai ser uma medida estrutural, né? É um Bolsa Família diferente, com porta de saída, né? E com um empurrãozinho para as pessoas tomarem a iniciativa de sair, de perceberem que é hora de sair, porque eu vou repetir aqui, eu já disse várias vezes o nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, né, que a esmola humilha e vicia o cidadão, né? Disse Luiz Gonzaga lá atrás, né? Então, para evitar isso, essa humilhação e esse vício, a preparação das pessoas para saírem dessa prisão da escravidão financeira, né? De se libertarem, de adotarem sua própria liberdade de cidadãos através da libertação econômica. Então, esse novo Bolsa Família vai conter esses instrumentos para estimular a pessoa, né? É famoso, né? Está lá atrás esse exemplo, né? Ensinar a pescar. A pessoa já vai pescar seu próprio peixe. Elisa? Terça-feira, primeiro dia de trabalhos da CPI na pandemia, pelo menos primeiro dia da semana. E a previsão para hoje é o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, o Marcelo Campelo. Um dos principais focos dos senadores na sessão de hoje serão as ações do Ministério da Saúde na gestão de Eduardo Pazuello. Então, já emendo a pergunta aqui, Alexandre, qual a sua expectativa para essa terça de recomeço de trabalhos e principalmente levando em conta o nome, né, e o estado que ele representa? É muito interessante, né, porque a CPI, quase ironicamente, né, tem o Renan Calheiros como relator, né, e 2 ex-governadores do Amazonas estão lá. E todo mundo sabe, isso é voz corrente, principalmente lá, mas também já saiu para fora do país, o tradicional, histórico caos na saúde do Amazonas. Não é de agora, não é por causa do corona, já vem de antes. E tem lá 2 ex-governadores que vão interrogar, um que foi secretário agora em janeiro na crise do oxigênio, né? Esse Marcelo Campelo, que aliás há pouco foi preso, Operação Sangria. Dia 2 de junho, não sei se vocês estão lembrados, foi aquele dia em que um empresário reagiu à abordagem da Polícia Federal lá a tiros, né? Estava envolvido lá, tem um setor hospitalar dele e tal, ele reagiu a tiro, depois disse que pensou que fosse um assalto. Mas o Marcelo Campelo foi preso quando desembarcou do avião, porque ele estava ausente na hora que fizeram busca e apreensão na casa dele, né? Como secretário de Saúde, Operação Sangria. Então é esse que vem contar as coisas. Ele deve saber de muita coisa, né?
Ele está envolvido lá em hospital de campanha, em respirador. Né? Respirador parece que é uma coisa recorrente. Aí todo mundo quis ganhar dinheiro com respirador. Aliás, querer ganhar dinheiro quando as pessoas estão morrendo de Covid é crime hediondo. Pode não estar escrito na lei, mas é crime hediondo se aproveitar disso. Né? Então, CPI, vamos investigar isso. Né? Isso está na cara. E qual é o dinheiro? É o dinheiro nosso, do pagador de impostos. Esse é o dinheiro. Não é o dinheiro que veio de Marte. É o dinheiro do pagador de impostos, que sob a pretexto de salvar vidas, né, salvou o bolso de muita gente. Não sou eu que digo, é a Polícia Federal que está investigando. É mais de cerca de 60 investigações em cima dessa história. Então, há suspeitas. Né? Há suspeitas, há investigação e tem gente que já foi denunciada. Então, hoje eu acho que vai ser interessante, né? Inclusive com as ironias que o caso traz, né? Por ser uma questão de saúde do Amazonas, vai ser interessante esse depoimento lá na CPI. Elisa? E o Amazonas é um estado, um local que já apareceu algumas vezes na CPI da pandemia, evidentemente, diante de tudo que nós vimos no colapso da saúde de lá e o número de mortes. Mas hoje, de fato, não é, Alexandre? A gente vai poder ver um representante do estado, mesmo que agora representando um ex-cargo, né, ex-secretário de saúde, mas um representante comparecendo à CPI da pandemia. De que maneira você avalia a postura dos senadores com Marcelo Campelo hoje? Pois é significativo, né? Porque pela primeira vez atendem um requerimento que teve mais assinaturas. O do senador Girão, com 45 assinaturas, quer investigar o que fizeram com o dinheiro federal que é nosso, que é dos pagadores de impostos, e foi lá para a saúde. É a primeira vez que vem alguém de outro nível da federação, né? Estavam querendo investigar só a União, só o governo federal. Agora vem um representante de um governo estadual, ex-governo estadual, mas enfim, ele representa uma administração, já que o governador foi beneficiado. Se quiser ir, vai, se não quiser, vai. Né? Mais uma interferência do Poder Judiciário no Poder Legislativo. A primeira foi mandar abrir essa CPI, né? Que muita gente abriu com um maior conforto, porque o que estava para abrir, já prontinho para começar, era a CPI das ONGs da Amazônia, também para saber o que estão fazendo lá, o que estão fazendo com o nosso dinheiro. Mas ficou esperando, foi passada para trás pelo ministro Barroso e depois pelo plenário do Supremo. Né? Abram essa CPI. Né? Aí eu abri a CPI e está lá. É isso que a gente está assistindo todos os dias e vai assistir daqui a pouco. Elisa? E amanhã estaremos aqui para repercutir as palavras e as indagações dos senadores nesta terça-feira de CPI. Até amanhã, então, Alexandre Garcia. Bom dia, boa terça, viu? Bom dia, Elisa. E aproveitem o dia. Eu lembro aqui que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.